Olá, meus amigos, aqui é o professor Marcelo, este é o canal Resenha Forense, de volta aos comentários da Lei 11.101. Curta o vídeo, inscreva-se e ajude a gente no apoio, o link está na descrição do vídeo. Vamos que a gente está terminando, né? Então a gente chega na seção 2 ali, dentro da parte criminal, né, com disposições comuns, né? Comuns ao quê? Aos tipos supraindicados, né? Aos tipos criminais que a gente estudou no vídeo passado, tá? Então, comuns a eles. Tá. Artigo 179. Na falência, na recuperação judicial e na recuperação extrajudicial de sociedades, então, ó, quando for o caso de sociedades, os seus sócios, diretores, gerentes, administradores e conselheiros, olha que interessante, de direito ou de fato, não importa, de fato ou de direito ou de fato, bem como o administrador judicial, equiparam-se ao devedor ou falido, para todos os efeitos penais decorrentes desta lei, na medida de sua culpabilidade. Quer dizer, eles não, os diretores, os gerentes, né, o administrador judicial mesmo, eles não são os devedores, eles não são os falidos nem os recuperandos, mas para fins penais serão tratados como tal. Ou seja, aqueles tipos que mencionam a figura do devedor, né, acabam abraçando, tipicamente, essas pessoas, né, quando a falência ou recuperação envolver sociedade. Então, na sociedade, no caso de falência ou recuperação de sociedade, sócios, diretores, gerentes, administradores, conselheiros de fato de direito e o administrador judicial, toda essa cambada aí, fica equiparada, então, ó, equiparam-se ao devedor ou ao falido, claro, para todos os efeitos penais. Todos os efeitos penais. Todos os efeitos penais. Dentro da culpabilidade por medida, né? Então, dentro da medida de sua culpabilidade. Esse é importante, hein? Gravem isso. Artigo 180. A sentença que decreta a falência. Ó, esse 180 é muito interessante. Ele tem um palavreado aí que alguns penalistas gostam, tá? Então, não me espantaria cair em concurso público isso. Ó. A sentença que decreta a falência, concede a recuperação ou concede a recuperação extrajudicial de que trata 163 dessa lei é condição objetiva de punibilidade das infrações penais descritas nesta lei. Então, gravem isso, tá? Condição objetiva de punibilidade. Isso é muito importante, tá? Então, está na esfera da punibilidade, né? Está na esfera da punibilidade. Só para dar um exemplo, sabe onde tem condição objetiva de punibilidade também? Lá no Código Penal, quando vocês estudam extraterritorialidade condicionada. Quer dizer, essas condicionantes da eficácia extraterritorial da lei penal, né? Aquela listinha que tem lá no artigo 7º, se eu não me engano, do Código Penal, tudo aquilo lá é condição objetiva de punibilidade, tá? Não é coisa processual isso aqui, tomem cuidado, tá? Isso aqui é de direito penal material mesmo. É muito específico, mas ó, isso aqui, show de bola, tá? Artigo 181. São efeitos da condenação por crime previsto nessa lei. Pessoal, lá no Código Penal de vocês, lá no artigo 91, 92, nessa região que fala lá da eficácia, ou melhor, dos efeitos da sentença condenatória penal, automáticos ou não, né? Como vocês estudam lá, puxa uma seta e fala, ver artigo 181 da lei de falência ou da lei de recuperação, né? Que são efeitos condenatórios do crime falimentar ou do crime recuperacional, enfim, dos crimes específicos aqui, né? Quer dizer, são efeitos dessa lei, tá? Quais são os efeitos? Número 1, inabilitação para exercício da atividade empresarial. Número 2, impedimento para o exercício de cargo ou função em conselho de administração, diretoria ou gerência das sociedades sujeitas a esta lei. Cuidado que são só as sociedades sujeitas a esta lei, não abrange uma sociedade civil pura e não empresarial, por exemplo, tá? Uma interpretação penal só pode conduzir a isso, né? Literalidade aqui, princípio da legalidade. 3, impossibilidade de gerir empresa por mandato ou por gestão de negócio. Parágrafo 1º. Ó, isso é interessante. Os efeitos de que trata este artigo não são automáticos, tá, pessoal? Cuidado, esses efeitos não são automáticos. Não são automáticos. Nenhum inciso aqui é automático. Não é porque o sujeito foi condenado que ele sofrerá esse efeito. Não, eles não são ex lege. São ope iudices, né? Não são ope leges. Ó, o que tem que acontecer? Ó, devendo
devendo ser motivadamente declarados na sentença. Isso também cai muito em prova, ó. E perdurarão até 5 anos após a extinção da punibilidade, podendo contudo cessar antes pela reabilitação penal. Então, ó, perdurarão até 5 anos após a extinção de punibilidade. Vejam, até 5 anos após a extinção da punibilidade, não é depois da sentença condenatória. Não. 5 anos após a extinção da punibilidade. Quer dizer, o cara cumpre a pena e ainda ele tem que esperar 5 anos, em tese, né? Só que aqui, ó, no finalzinho, a lei ainda fala, ó, podendo, contudo, cessar antes pela reabilitação penal. Quer dizer, a lei ela dá uma colher de chá aqui pro cara, né? Porque a reabilitação penal pode vir antes, salvo engano, dentro de 2 anos. Procurem aí no Código Penal, tá? Mas, ó, o que eu chamo a atenção é 5 anos depois da extinção da punibilidade, não é depois da condenação, não é depois do trânsito em julgado, tá? Então é muito mais tempo mesmo. Parágrafo 2º. Transitada e julgada a sentença penal condenatória, será notificado o Registro Público de Empresas. Quer dizer, a Junta Comercial terá ciência disso para tomar as medidas cabíveis, né? E impedir, então, novo registro. Justamente para assegurar a eficácia aqui a rolada, né? Incisos 1, 2 e 3. Então tem que comunicar a Junta Comercial. Artigo 182, prescrição, né? A prescrição dos crimes previstos nesta lei reger-se-á pelo Código Penal, né? Pelas disposições do Código Penal. E aqui é interessante, ó, o termo inicial da prescrição, começando a correr do dia da decretação da falência, da concessão da recuperação ou da homologação do plano de recuperação extrajudicial. Então, o termo inicial é o dia que decreta a falência, ou que homologa, ou que concede a recuperação, tá? Parágrafo único. A decretação da falência do devedor interrompe a prescrição, cuja contagem tenha iniciado com a concessão da recuperação ou com a homologação do plano de recuperação extrajudicial. Quer dizer, estava em recuperação, né? Aí o sujeito já cometeu um crime, enfim, a condição de objetivo de punibilidade já foi preenchida. Só que, depois, a recuperação é convolada em falência. A convolução interrompe a prescrição, tá? Interrompe a prescrição. Então, cuidado aí também com esses detalhes. Terminamos essa parte. Deixa eu ver onde a gente chega nos próximos vídeos. Artigo 183, né? Então, a gente vai falar do procedimento penal no próximo vídeo, que é o penúltimo da nossa série. E no último vídeo, as disposições finais e transitórias. E aí o nosso projeto está feito. Ufa! Chegamos quase ao fim. Eu espero que vocês estejam gostando. Para mim foi muito proveitoso. Um abraço e até mais. Tchau, tchau.